todos. É sempre um prazer estar aqui convosco e, acima de tudo, ter a oportunidade de participar nesta iniciativa. Em particular, não só no curso de Medicina de Atualização, do qual, obviamente, muito me orgulho, e eu felicito mais uma vez o Ricardo, porque pegou neste conceito que já vem de trás e tem conseguido dar-lhe um cunho muito pessoal também, obviamente, mas de muita atualidade, de muita discussão das coisas novas que se vão publicando. E reparem, é como o professor João Moraes vos diz, isto não se esgota apenas no nosso Congresso Nacional, que efetivamente é o ponto alto da nossa reunião, mas ainda assim há muitas outras coisas para discutir, e há muitas outras coisas em que nós precisamos de voltar outra vez a refletir em relação àquilo que vai sendo publicado, àquilo que nós vamos continuando a aprender. Mas, acima de tudo, aquilo que me traz aqui agora é tentar-vos motivar, em alguma forma galvanizar para aquilo que tem sido uma das nossas principais metas, que é chegarmos ao maior número possível de pessoas que possam nos ajudar a construir uma medicina cardiovascular de excelência. E, portanto, a Academia Cardiovascular, que não é uma coisa nova, basicamente é a continuação da escola de formação que nós já tínhamos, apenas quer formalizar este momento em que nós queremos que as coisas continuem a avançar em termos também da parte da formação e, portanto, nós não vamos criar aqui nada de novo. Todas estas ideias que aqui vão ver são efetivamente ideias que já existiam no núcleo da sociedade, mas que se calhar precisavam de uma nova dinâmica e de um renascer para podermos chegar a mais gente. E, nesse sentido, eu lembrava só qual é a nossa missão. Nós queremos efetivamente formar pessoas na área da medicina cardiovascular e conseguir com isso ter uma medicina de excelência. As pessoas que constituem os sócios da Sociedade Portuguesa de Cardiologia e, muito mais além de todas as pessoas que efetivamente colaboram connosco, têm mostrado que têm capacidade para isto e para muito mais. E, portanto, nós queremos aproveitar estes talentos, por um lado, dando oportunidade àqueles que não estão à vontade em algumas áreas em poder aceder à informação dessas áreas, por outro, aproveitar aqueles que são muito bons naquilo que fazem para dar também conhecimento aos outros e poder alargar. E, portanto, nós queremos chegar a este número dos profissionais, mas queremos chegar com ferramentas que funcionem. E, portanto, nós temos provavelmente que ir atrás daquilo que é a necessidade do cardiologista moderno. E o nosso problema principal normalmente é o tempo. E, portanto, nós temos que ser muito pragmáticos na forma como vamos chegar às pessoas, percebendo que as pessoas vão precisar de tempo para fazer formação, mas têm que fazer no seu tempo. E, portanto, provavelmente faz muito sentido pensarmos em ferramentas de e-learning para podermos fazer a formação teórica, mas isso não indisponibiliza a possibilidade de estarmos presentes num sítio onde vamos fazer as verdadeiras art team, as verdadeiras discussões, em que isso nós vamos continuar a ter que fazer, vamos ter que continuar a fazer workshops, em que vamos ter modelos de simulação, eventualmente, quando assim o permitir, e, portanto, nós vamos precisar de continuar a, de alguma forma, interagir e, portanto, a Academia também quer vos dar esse espaço. Os internos, claro, que vão estar no centro das nossas preocupações. Nós achamos que hoje em dia o interno não é apenas um interno de cardiologia em Portugal, também tem que ser um interno de cardiologia na Europa. Cada vez mais nós precisamos de nos certificar e podermos estar ao melhor nível. Nós temos essa experiência, os nossos internos são dos melhores internos que existem. Quando efetivamente vão lá fora são muito reconhecidos, inclusivamente os outros profissionais não internos também são reconhecidos como sendo de grande qualidade. Nós queremos projetar a nossa cardiologia lá para fora. E, portanto, é importante poder fazer esta preparação. E, por outro lado, em particular para os séniores, um momento de atualização é fundamental. Nós não paramos quando acabamos o internato e, portanto, precisamos sistematicamente de atualização e, mais uma vez, o tempo também é crítico. E, nesse aspecto, termos um momento em que se pode vir a rever rapidamente toda a melhor literatura que foi publicada é extremamente importante. E, portanto, nós queríamos fazer isso e queríamos chegar perto dos cardiologistas clínicos também para dar alguns cursos práticos que possam ajudar em áreas onde não estão tão à vontade para que as coisas possam efetivamente evoluir. É óbvio que a medicina intensiva não inclui apenas cardiologistas, inclui anestesistas, internistas, e nós não podemos dissociar dessa área. É também nossa vontade poder, de alguma forma, ajudar na formação desses profissionais que connosco vão colaborar e para garantirmos que, efetivamente, eles fazem as coisas de forma a integrar com o nosso trabalho. E, portanto, é fundamental também que isto continue neste caminho. É claro que há não cardiologistas que vão precisar também de alguma forma de atenção, e não estou a falar apenas dos médicos, também estou a falar na possibilidade de chegarmos perto de técnicos de cardiopneumologia, de enfermeiros que também procuram este tipo de informação. E para isto nós construímos uma equipa, que é uma equipa que está com muita vontade de trabalhar,
que tem pessoas de elevado mérito científico que aqui podem ver no seu conselho consultivo, que de alguma forma nos vão dar o apoio necessário para que possamos garantir que estamos a ir no caminho certo. E, acima de tudo, queria-vos desafiar para novos conceitos de cursos, de tipos de formação que nós estamos a tentar implementar e que, no final deste semestre, vamos começar a iniciar. E, portanto, chamava a vossa atenção, estejam atentos para a divulgação que vamos fazer destes cursos e para se poderem inscrever o mais rapidamente possível, porque vai haver poucas inscrições, e o que se pretende é fazer um ciclo de formação avançada em insuficiência cardíaca, que é basicamente um programa formativo para um ano, que possa acompanhar a vossa dinâmica e que possa permitir que nós possamos ter pessoas de alta qualidade dentro da área da insuficiência cardíaca, quer aguda, quer crónica, e que em cada hospital, em cada sítio onde estejam a trabalhar, possam ser o início de alguma coisa de muito positivo dentro da área da insuficiência cardíaca. Nós queremos, efetivamente, dar as ferramentas para que as pessoas possam crescer e desenvolver-se. E a mesma coisa acontece em relação à investigação científica. Nós achamos que é muito importante darmos aos nossos jovens e aos menos jovens que estejam interessados em continuar e aprofundar a investigação clínica as ferramentas que precisam para poderem fazer a diferença. E as ideias são sempre muito boas, nós temos excelentes cardiologistas, mas às vezes temos um problema, que é a concretização das coisas. E, portanto, se nós pudermos ajudar de alguma maneira a que isto seja uma realidade, nós queremos contribuir para isso. E, portanto, vamos também fazer um curso de investigação clínica, para o qual vos desafio, e, portanto, esperamos com a vossa colaboração na Academia, porque a Academia somos nós todos. Muito obrigada. Muito obrigada. Antes de mais, há duas palavras que eu gostava de vos dirigir. Uma de agradecimento ao Zé Ribeiro por tudo aquilo que fez pela Academia, antes chamada Escola de Formação, mas em tempos também era para ser Academia, nós fomos repescar essa ideia. E aqui enaltecer todo o esforço que foi feito e, efetivamente, tudo o que estamos agora a fazer não é mais do que a continuação de um trabalho, e muito bom trabalho, que já tinha sido feito. Outra palavra, obviamente, para o Ricardo, porque preparou um programa de excelência, escolheu muito bem, obviamente, as pessoas que aqui estão presentes, e eu incluída, claro. E portanto, eu sei o esforço que ele teve e o cuidado que tem na preparação desta reunião, e é muito bom perceber que não só estão aqui muitas caras novas, mas também há caras menos jovens, de ilustres cardiologistas, que também acham que podem não só aprender, mas também colaborar para a formação dos outros colegas, estando aqui presentes, não só nos momentos em que têm participações, mas também nos outros momentos, ouvindo aquilo que aqui estamos a discutir, e acho que todos nós ganhamos com essa partilha. Portanto, muito obrigada pela vossa presença. E depois, é assim, esperaria que o Ricardo me desse um tema que eu gostasse mais, não é? Tipo, eu gosto de doença valvular, mas se calhar falar do que é que há de novo nas guidelines, quando as guidelines agora, ainda por cima, trazem um capítulo específico a dizer o que é que há de novo, não é propriamente assim uma novidade. Mas, de qualquer maneira, vamos lá ver o que é que eu consigo tirar daqui e, eventualmente, ainda vos manter interessados no tema. As guidelines dizem-nos que há 4 pontos essencialmente novos. E esses pontos são a complexidade crescente dos doentes precisar de uma abordagem diferente, e com isso falam-nos numa coisa muito pomposa chamada Heart Valve Center, e vamos refletir um bocadinho sobre o que é que isso é e quantos centros efetivamente poderíamos nós criar em Portugal com este nome e este conceito. Por outro lado, o papel de intervenção percutânea, que tem vindo a crescer e é indiscutivelmente o futuro da doença valvular. Obviamente nunca vai ser para todos, mas também vai ser para a maioria. Portanto, temos que estar atentos a isso. A indicação para doentes assintomáticos, isto tem evoluído muito, fundamentalmente até à conta daquilo que tem sido o interesse dentro da área da estenose aórtica e da regurgitação mitral. E, finalmente, a terapêutica antitrombótica após substituição valvular. E a primeira coisa, então, que gostava de refletir convosco é que este conceito realmente faz sentido à medida que isto vai ficando mais complexo. Antes, o que é que nós tínhamos que fazer? Nós, basicamente, fazíamos uma avaliação do doente, fazíamos um ecocardiograma, já era muito bom, porque já estávamos a ter uma série de dados hemodinâmicos que nos ajudavam a perceber a severidade da doença. Tínhamos a clínica, que basicamente era o que ditava se o doente era ou não para operar, e era disso que estávamos a falar, de cirurgia, e tínhamos os cirurgiões cardíacos, para quem nós mandávamos os doentes, confiavam na nossa avaliação e operávamos. Hoje em dia a coisa está muito mais complexa. Primeiro, porque nós começamos a conhecer as doenças e as doenças não são aquilo que parecem, são muito mais complexas do que aquilo que antecipávamos. Depois começamos a perceber que efetivamente é importante operar os doentes mais cedo, e para isso temos que ter formas mais refinadas de os selecionar. E finalmente temos outras técnicas, não temos apenas cirurgia, que, diga-se, é obviamente uma técnica que nos tem dado muitas respostas, mas começamos a ter, para doentes que eventualmente até nem sejam candidatos cirúrgicos,
outras técnicas se afiguram. E, portanto, quais são os critérios mínimos que este documento de consenso mínimos que o documento de consenso nos tenta dizer que nós temos que ter? Primeira coisa, temos que ter, obviamente, especialistas em doença valvular, isso é lógico. Segunda coisa, a imagem não pode ser apenas uma imagem simples. Nós temos que ter técnicas muito mais refinadas para a avaliação dos doentes. Porquê? Porque estas clínicas são os sítios onde eu vou referenciar os doentes mais complexos. E vocês compreendem que não há de ser um hospital, seguramente, como aquele onde eu trabalho neste momento, no Hospital Pedro Espana em Matosinhos, com muito orgulho, mas que vai ter, seguramente, ressonância magnética cardíaca e ataque cardíaco com capacidade para fazer este tipo de avaliação, nem possibilidade de fazer, por exemplo, ecocardiograma intraoperatório, que até nem tem sequer cirurgia cardíaca, como compreendem. Por outro lado, estes departamentos de imagem têm que ser com pessoas com experiência e a certificação é cada vez mais aquilo que nós vamos procurando, não só dos profissionais, mas também dos próprios departamentos. Os procedimentos que têm que estar disponíveis são procedimentos cirúrgicos do mais alto nível. Portanto, não estamos a falar, obviamente, apenas de fazer cirurgias de substituição valvular, mas também de reparação. E estamos também a falar da possibilidade, inclusivamente, de fazer cirurgia de ablação da FA e da possibilidade de termos intervenção coronária, intervenção estrutural, que vá um bocadinho mais além e que, eventualmente, em alguns centros, que não têm que ser todas os Heart Valve Centers, até possam ser mais diferenciados do que aquilo que é o habitual com outras técnicas. É óbvio que tudo isto faz sentido se nós começarmos a perceber que para trabalhar nesta equipa é preciso também trabalhar com outras especialidades e, portanto, já se vê a dimensão que um hospital normalmente dedicado a isto vai ter que ter e, por outro lado, a disponibilidade tem que ser máxima. Isto é, não pode ser um hospital que só trabalha às segundas, quartas e sextas, vai ter que ser, obviamente, uma equipa que esteja disponível para trabalhar em qualquer altura para tomar decisões difíceis. Finalmente, tudo isto faz sentido se nós formos capazes de fazer uma avaliação daquilo que fazemos e, portanto, a monitorização de resultados é fundamental. E isso é provavelmente das coisas em onde nós falhamos mais. É não monitorizamos, não fazemos muitos trabalhos para congressos e essas coisas, mas na realidade nós não divulgamos e não monitorizamos devidamente as coisas e, portanto, os registros são fundamentais e a cardiologia da intervenção tem sido uma das mais empenhadas nesta divulgação e neste registro. Em relação à intervenção percutânea, o que é que há assim de interessante? A primeira coisa que eu gostava de vos lembrar é que as coisas parecem ser muito simples, não é? Basicamente o que diz aqui é que a substituição valvular aórtica vai ficar para os doentes de baixo risco, STS score inferior ou igual a 4%, e que para os outros doentes, à partida, que não sejam candidatos à cirurgia, o que nós vamos querer é que eles sejam operados. Agora, as escolhas vão estar muito dependentes de muito mais coisas. Há uma série de entrelinhas e quem faz este tipo de procedimentos sabe disso. Há uma série de coisas que estão nas entrelinhas que não tornam tão fácil esta decisão. E, portanto, quando eu tenho o doente à minha frente, não é apenas por cálculo um score que vou tomar uma decisão do que é que lhe vou fazer, se o vou operar ou se vou submeter a uma técnica percutânea. Portanto, há características clínicas, anatómicas e do próprio procedimento com a necessidade de intervenções concomitantes que podem levar a que as decisões sejam diferentes. E, portanto, o que é que nós temos? Nós temos características que favorecem umas técnicas e características que favorecem outras. Imaginem, se o doente tem uma endocardite, provavelmente o melhor tratamento que lhe vamos poder oferecer, porque queremos retirar a massa infectada, vai ser fazermos cirurgia, mas se por outro lado temos um doente com mais que 75 anos e em particular se ele for frágil ou eventualmente tiver uma mobilidade reduzida, é óbvio que vai uma técnica percutânea permitir-lhe uma recuperação muito mais rápida e ser muito mais fácil fazer esse procedimento. Por outro lado, nem tudo são rosas, quer dizer, isto às vezes é difícil. E é difícil particularmente com bicuspidia aórtica, em que nós, apesar de tudo, já começamos a perceber que as válvulas que são self-expandable são melhores, mas ainda há muitos desafios para ultrapassar e vários mecanismos têm sido desenvolvidos para tentar ultrapassá-los. Mas depois, por exemplo, há características anatómicas, como a distância dos ósseos coronários ao anel, que podem ser limitações para a nossa capacidade de implantar uma TAVI. Por outro lado, obviamente que se eu tenho um doente com sequelas de radiação, uma aorta de porcelana, é relativamente simples perceber que não vou conseguir fazer uma boa cirurgia e, portanto, que a melhor atitude poderá ser a TAVI. Por outro lado, a questão é que estes doentes cada vez mais não têm apenas uma lesão valvular cardíaca, têm mais doença estrutural cardíaca. E a presença dessa outra doença estrutural cardíaca também vai condicionar aquilo que eu vou fazer. Isto é, se o doente também tem doença coronária e não é uma doença coronária que eu vá poder abordar por angioplastia, se calhar vou tender a pensar na possibilidade de o revascularizar cirurgicamente e ao mesmo tempo fazer o procedimento. Por outro lado, se eu tenho outra lesão orgânica primária noutra localização, isso pode também influenciar a minha decisão
porque é difícil deixar o doente com um problema resolvido e outro por resolver. É óbvio que toda a evidência que existe aqui em relação às intervenções percutâneas, e particularmente para a TAVI, são provavelmente as únicas evidências que vocês vão encontrar de ensaios randomizados e, portanto, as únicas evidências classe 1 com uma base científica mais forte que nós vamos encontrar nas doenças valvulares. O que mais aparece na doença valvular é indicações classe C. Muitas indicações classe C. E quando vamos ver onde é que vêm as indicações com mais evidência, quase tudo vai derivar dos estudos feitos na estenose aórtica, em particular nos estudos feitos com a TAVI. E reparem, neste momento o que é que nós temos? Nós temos a maior parte das coisas que foram feitas estão relacionadas com doentes, obviamente, de maior risco, e nestes de maior risco acho que ninguém tem dúvidas em relação àquilo que é a fronteira para a cirurgia. O que nós estamos a aprender é a lidar com a questão do risco intermédio. Do risco intermédio e, diria eu, com a vontade do doente, que é outra coisa que nós não estávamos habituados. Isto é, nós basicamente é que dizemos ao doente que ele não é candidato para a cirurgia, portanto vai para a TAVI, mas eles agora começam a chegar às nossas consultas e dizer não, eu quero uma TAVI, eu não quero ser operado. E isso é uma coisa com a qual nós ainda não estamos habituados a lidar. Por outro lado, a última fronteira, que é o doente de baixo risco, já começa a ser tocada. E nós já temos um ensaio em 2017 também tentando incluir alguns desses doentes e, portanto, cada vez nos aproximamos mais do doente comum e não propriamente do velhinho, muito velhinho, cheio de comorbilidades, que nós estávamos habituados a considerar que seria o doente para TAVI. E reparem, estas evidências são evidências muito robustas. Mais uma vez, temos ensaios randomizados pela primeira vez dentro da doença valvular de uma forma consistente. Temos o Partner 2, para o caso da válvula da Edwards, mostrando resultados muito sobreponíveis entre aquilo que é a cirurgia de substituição valvular e a TAVI. A mesma coisa com o Surtavi e com a Corvalve. Claro que me poderão dizer, bem, mas os follow-ups ainda são relativamente curtos, será que isto se vai manter? Porque normalmente a cirurgia mostra grandes vantagens, nomeadamente na cirurgia coronária mais para a frente. Não sabemos, mas a verdade é que até agora os resultados têm sido muito promissores. E por outro lado, já há quem, obviamente até de uma forma off-label, já esteja a fazer isto há muito mais tempo. No Notion isto foi feito de uma forma mais planeada, mas há quem esteja a fazer isto há muito mais tempo, de já efetivamente implantar em doentes de menos risco e com muito bons resultados. Portanto, provavelmente este vai ser o nosso caminho. Mas hoje em dia o que é que eles nos dizem? Mais uma vez, querem fazer estes procedimentos? Ok, mas façam num sítio que tenha as condições certas para isso e que tenha as capacidades para avaliar os doentes. Não é só termos vontade de fazer, é preciso poder efetivamente fazê-lo e com segurança. Por outro lado, pela primeira vez nas guidelines aparece uma coisa que antes não tínhamos, que era indicação relativamente, um nível de recomendação relativamente a outros procedimentos percutâneos, nomeadamente aos leaks paravalvulares e em relação à possibilidade de fazermos o valve-in-valve. Todos nós já tínhamos percebido que isto eram ótimas oportunidades, mas ainda não tínhamos isto claro, preto no branco nas guidelines. E estas guidelines, também pudera, não é? As últimas eram de 2012, acabam por se atravessar um bocadinho neste aspecto, dando já uma recomendação classe 2A para aquela que é o procedimento valve-in-valve, que provavelmente será aquilo que nos levará também a pensarmos em pôr válvulas aórticas biológicas cada vez mais cedo, sabendo que o risco de reintervenção é sempre muito, muito menor, nomeadamente com intervenção cirúrgica, não só porque as válvulas são muito melhores e duram muito mais tempo, mas também porque agora começamos a ter outras possibilidades de tratamento para os doentes com disfunção valvular protésica. Por outro lado, nós temos a questão dos doentes assintomáticos. Antes sequer de ir aos doentes assintomáticos, eu vou fazer um parênteses muito rápido, porque não vou entrar no tema de Francisco, senão o Francisco mata-me, mas só para dizer que quando nós falamos da estenose aórtica, estamos a falar, obviamente, de uma avaliação muito complexa. Fluxo, função, e ele vai falar-vos de forma brilhante seguramente sobre isso, mas agora o que eu gostava que vocês se lembrassem é que estes doentes que têm uma classificação diferente, nomeadamente os low flow, são doentes que precisavam de recomendações mais claras em relação ao que é que havíamos de fazer com eles. Não há dúvida que na estenose aórtica de alto gradiente era relativamente fácil de perceber, os sintomas era sempre o que mandava, nós sabíamos como é que havíamos de proceder, o problema era para os outros doentes. E, portanto, para doentes de baixo gradiente, mas que tenham fração de ejeção normal, o que eles nos dizem é, esses doentes existem? Existem, mas temos que saber procurá-los. E, portanto, é muito importante fazer uma boa observação da válvula e perceber o que é que isso é. Isso leva-me para a necessidade de pensarmos no score de cálcio para a avaliação das válvulas aórticas, que era uma coisa que nós até aqui não fazíamos com tanta frequência, mas que agora nas recomendações
já aparece como uma classe 2A, quando nós temos, nomeadamente nos doentes, em que nós temos não só low flow com fração de ejeção preservada, mas low flow com fração de ejeção reduzida, em que nós não temos capacidade com a ecocontabutamina de ver a reserva contrátil, nós ficámos sempre com aquele grande ponto de interrogação se podia ser uma pseudoestenose ou uma verdadeira estenose, de agora podermos ter outros métodos para a avaliação do grau de calcificação e assim dar-nos a indicação se estes doentes são ou não para intervenção. E, portanto, no finalzinho desta complexa avaliação que nós temos que fazer dos doentes com estenose aórtica, aparece já uma caixinha a lembrar que o score de cálcio é importante. Isto vem de onde? Vem do facto de nós termos começado a perceber que havia uma ótima correlação entre aquela que era a calcificação da válvula e aquele que era a área valvular estimada e, por outro lado, mais importante ainda, percebermos que isso tem impacto prognóstico. Isto é, que os doentes que efetivamente tinham válvulas muito calcificadas tinham pior prognóstico que os outros que tinham válvulas menos calcificadas. E outra coisa muito importante, que mais uma vez, homens e mulheres, apesar de todas as parecenças, também têm muitas diferenças. E, portanto, uma mulher para o mesmo grau de estenose aórtica tem menos calcificação do que um homem. E, portanto, aquilo que são os scores que usamos e os cutoffs que usamos para mulheres não são iguais aos cutoffs que usamos para os homens, são muito menores. E, portanto, começaram a ser publicados uma série de documentos de consenso, obviamente, sobre isto, já nos indicando quais são os scores que nós devemos utilizar para esta decisão. Então, o que é que, efetivamente, aparece na estenose aórtica assintomática? Na estenose aórtica assintomática muda de classificação a indicação para o BNP. Aquele que tínhamos antigamente era uma indicação classe 2B, e era classe 2B porquê? Porque havia um estudo que tinha sido publicado que tinha mostrado que, efetivamente, havia uma tendência a ter BNPs bem mais aumentados em doentes assintomáticos que iam progredir para a necessidade de substituição valvular aórtica, mas tinham um problemita. É que havia uma enorme sobreposição de valores, ou seja, no meu doente individual, o que é que eu ia fazer? Quer dizer, não havia propriamente um cutoff que me dissesse, não, este doente é um doente assintomático que vai progredir rapidamente para a substituição valvular aórtica, eu vou operá-lo mais cedo por causa disso, ou vice-versa. E agora as coisas mudaram, da mesma forma que aparece uma nova recomendação relativamente à necessidade de substituição valvular em doentes assintomáticos que apareçam com hipertensão pulmonar grave. E porquê é que isto acontece? Acontece porque começam a aparecer trabalhos que já começam a ter alguma outra capacidade discriminativa. Se calhar porque a metodologia é diferente, isto é, porque não se olha apenas para o valor absoluto do BNP, faz-se um rácio entre o valor que nós medimos de BNP e aquilo que é o valor máximo esperado para o sexo e para a idade. E isso é importante porque nós sabemos que o BNP tem múltiplos fatores confundidores e, portanto, se calhar, se nós fizermos esse rácio, vamos ter melhor capacidade discriminativa. E foi o que estes autores encontraram, em que foram verificar que, consoante aquilo que era o rácio que encontravam de aumento do BNP comparativamente com aquilo que seriam os níveis máximos esperados para a idade e para o género, que, efetivamente, os que tinham muito mais ativação neuronal, marcado por este aumento do BNP, eram aqueles que tinham pior prognóstico e, portanto, seriam aqueles que nós iríamos encontrar que à partida precisariam mais cedo de substituição valvular, apesar de serem doentes assintomáticos. Outra questão importante é a hipertensão pulmonar. Todos nós temos essa ideia de que, efetivamente, a hipertensão pulmonar é má e vai ter implicações em relação aos resultados. Mas não há dúvida que, quando os estudos estão à nossa frente, isto toma outra medida. E, portanto, estes dois estudos que foram publicados também em relação à hipertensão pulmonar vêm reforçar essa ideia que, mesmo que o doente esteja assintomático e aparece com a hipertensão pulmonar, vai precisar de fazer uma substituição valvular aórtica mais cedo ao longo do decurso da sua vida. A insuficiência aórtica, curiosamente, não muda grande coisa. Se vocês olharem para aqui para este algoritmo, isto está tudo mais ou menos igual àquilo que já era. Em que é que isso pode efetivamente mudar? Duas coisas. A primeira coisa diz respeito a começarmos a falar de reparação valvular. Nós temos aqui uma pessoa que gosta muito de fazer reparação valvular aórtica e, portanto, se calhar é a melhor pessoa para depois nos dizer alguma coisa sobre isso, mas começamos a falar de reparação valvular aórtica em doentes com insuficiência aórtica, que antes era uma das coisas que nós não estávamos a fazer, e, nomeadamente, começam-nos a falar também de que o genótipo pode ser importante para percebermos quais são os doentes em que os cutoffs para a cirurgia, quanto há aneurisma da aorta ascendente associado, podem ser mais reduzidos do que aquilo que são para os outros. Mais uma vez, porque é que isto vem à baila? Porque começa a aparecer alguma evidência de que a reparação valvular começa a ter resultados muito parecidos com aqueles que são os da substituição valvular, permitindo abrir a porta a doentes selecionados em centros, obviamente, com muita experiência, que isto possa vir a ser feito. Por outro lado, a insuficiência mitral tem sido também aquela questão eterna de que nós vamos precisar de intervir em algum momento, mas o problema é se a insuficiência mitral é orgânica ou se a insuficiência mitral é secundária. E aqui põe-se o problema
de que, efetivamente, quando olhamos para o algoritmo, mais uma vez, não há grandes diferenças, a não ser um pequeno pormenor. E o pequeno pormenor diz respeito àquilo que é, aquilo que esperaríamos em relação à possibilidade de reparação valvular. E se repararem, o que nos diz é que quase tudo é igual, mas a classe de recomendação é maior. Portanto, deixamos de ser 2B e passamos a ser 2A. Isto também tem relação, obviamente, com aquilo que vamos acumulando de evidência de bons resultados da reparação valvular. E a reparação valvular, nomeadamente na insuficiência mitral isquémica, no que diz respeito agora à insuficiência mitral secundária, tem sido muito debatido se nós devíamos fazer reparação ou deveríamos fazer substituição. A verdade é que, mais recentemente, começam a aparecer evidências de que reparação e substituição podem não ser assim tão diferentes e, portanto, aquela tendência que nós tínhamos de tentar, sempre que possível, enviar para um centro que possa fazer reparação, começa a cair um bocadinho em saco roto, mas, por outro lado, outra das coisas que começamos a perceber é que o nível de recomendação que até aqui era colocado, nomeadamente para a cirurgia mitral, quando havia insuficiência mitral moderada em associação à revascularização coronária, começa também ela a ser criticada. E, portanto, acaba por sair. E porquê? Porque começa também a aparecer um novo estudo em que, em doentes com insuficiência mitral moderada, que eram alguns submetidos à cirurgia de revascularização, outros não, mas tinham todos insuficiências mitrais isquémicas, a verdade é que não havia benefício em estarmos a fazer uma cirurgia desta natureza. E, portanto, isto acaba por desaparecer. Em relação à insuficiência mitral secundária, ainda aparecem mais algumas coisas adicionais em termos de recomendações. Fica muito mais claro quais são os doentes onde podemos fazer algum tipo de intervenção e, mais do que isso, começa-se a falar da MitraClip, que até aqui aparecia naquelas linhinhas que a gente lia nas guidelines, mas não estava propriamente com uma classe de recomendação atribuída. Então, o que é que nos dizem? Dizem-nos que na insuficiência mitral secundária grave, sem indicação para revascularização cirúrgica, o que é que se deve fazer? Cirurgia, se a fração de ejeção for superior a 30% e se o risco for baixo, mas para os outros doentes, provavelmente o MitraClip pode ser a melhor opção, isto se nós tivermos terapêutica médica otimizada e se tivermos para doentes com indicação também já considerada a possibilidade de ressincronização. E, portanto, o MitraClip para estes doentes poderá ser uma ideia e, nomeadamente para os doentes com fração de ejeção abaixo dos 30%, considerar sempre se já pensamos se estes doentes são candidatos ou não à possibilidade de serem para substituição valvular ou para transplante cardíaco. Relativamente à terapêutica antitrombótica, o que é que nós temos? Nós temos agora um downgrade da aspirina, ou seja, até aqui os americanos nisso são sempre muito proativos, querem fazer aspirina em doentes que já têm próteses mecânicas e nas recomendações europeias há um downgrade da aspirina no geral, em relação a doentes que já tenham doença concomitante aterosclerótica. Fala-se também de outra coisa importante, é percebermos que se fizermos anticoagulação oral, que precisamos de fazer nos doentes que fazem reparações valvulares ou substituição valvular mitral por prótese biológica, aqueles 3 meses que temos que fazer de anticoagulação não pode ser feito com NOAC, tem que ser feito obrigatoriamente com antagonistas da vitamina K, e isto é um ponto importantíssimo. E, por outro lado, aí sim, os NOACs, depois desses primeiros 3 meses, podem vir a ser utilizados nestes doentes em particular. Falam também da TAVI, eu não vou estender aqui até porque depois, entretanto, o Rui também vai falar sobre isto, e fala-nos de outra coisa, que é aquilo que também as próprias guidelines do plano de integração nos dizem em relação à duração da terapêutica tripla para doentes com próteses mecânicas, que basicamente é muito parecido com aquilo que acontece na fibrilação auricular. Para terminar, o que é que eu gostava de refletir convosco? É se tudo aquilo que nós estivemos aqui a falar, se ainda é atual à data de publicação das guidelines e à data de hoje. E porquê é que eu vos digo isso? Já vou despachar. Porquê é que eu vos digo isso? Porque há novas evidências de que, se calhar, se nós fizermos uma reclassificação dos doentes, olhando apenas àquele que é a extensão da doença, nomeadamente no envolvimento miocárdico, isto pode fazer toda a diferença. Em vez de estarmos a pensar na hipertensão pulmonar sozinha, ou pensarmos no BNP sozinho, ou com outros dados sozinhos, se integrarmos isto tudo em níveis de classificação de doentes, e reparem o que é que isto traz de diferente e de capacidade discriminativa, a verdade é que se olhássemos, por exemplo, para o resultado do Partner, nós conseguíamos ver, do Partner 2, portanto, usando os mesmos doentes que foram incluídos no Partner 2, nós víamos que quanto mais grave for esta extensão de doença, este atingimento do coração, a verdade é que pior vai ser o prognóstico. Portanto, se calhar, se nós começarmos a classificar os doentes desta maneira, conseguimos mais rapidamente descobrir quais são aqueles em que temos que intervir primeiro. Por outro lado, lembrem-se de uma coisa. Em relação a estes doentes com fração de ejeção preservada, nós dizemos que a fração de ejeção abaixo de 50% nos doentes assintomáticos é indicação para cirurgia, mas se calhar isto vai muito mais além do que isso. Porquê? Porque começam a aparecer já evidências, nomeadamente neste registro, que é um grande registro japonês, que já nos deu muitas informações em relação à estenose aórtica assintomática e à abordagem da estenose aórtica assintomática,
começa a aparecer a informação dizendo-nos que se calhar o cutoff devia ser 60% e não os 50%. E, portanto, não tarda muito, vamos começar a olhar para a fração de ejeção, mais ou menos como estávamos a olhar no caso da insuficiência mitral assintomática. Outra questão é, há muitos doentes em que nós encontramos com estenoses aórticas que são consideradas como moderadas, mas têm insuficiência cardíaca de disfunção ventricular, e a disfunção ventricular não está relacionada diretamente com a estenose aórtica. E esses doentes nós tendemos a deixá-los em tratamento médico, e os resultados são aqueles que se veem aqui. Péssimo prognóstico, em particular muitos eventos no primeiro ano. E o que é que nós devemos refletir é que, se por acaso, nestes doentes, nós fizemos um unloading, nomeadamente através da TAVI, se isto não pode ter eficácia. Afinal, nós andamos aqui sempre atrás do unloading através da terapêutica hemodinâmica que também damos aos doentes. Será que aqui também não haverá indicação para isso? E já há alguma evidência de que doentes que foram operados, apesar de terem estenoses aórticas moderadas, tinham bons resultados. E, portanto, aguardamos resultados da TAVI no grande ensaio Unload, que pretende efetivamente verificar isso. E, portanto, a questão aqui é, provavelmente, nos próximos 2 meses, 3 meses, mais outros ensaios vão começar a aparecer, mais outros estudos vão aparecer aí, e nós vamos estar a perguntar, então quando é que vêm novas recomendações? Esperemos que eles não esperem 5 anos para nos voltarem a dar novas recomendações.